Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai falar sobre um recurso chamado intertextualidade. Então, vamos aprender o que é a intertextualidade. Bom, a intertextualidade é um recurso muito utilizado entre textos, então os textos mantêm uma relação entre si. Assim, quando um texto remete a outro, diz respeito a outro, nós temos essa relação de intertextualidade. Vamos entender. A intertextualidade ela ocorre tanto em textos escritos como textos visuais, como pinturas, né, nas artes em geral, né, etc., propagandas. Olha só, trata-se de um recurso muito empregado na literatura, na música, na pintura, na televisão, como já falei. Então, toda vez que um texto faz referência a outro, nós estamos utilizando esse recurso de intertextualidade. Então, para a gente entender, existe um texto que é o texto original, texto, né, fonte, que eu chamo, é aquele texto que já existe. E a partir desse texto, eu posso criar um outro com base nesse que já existe, mantendo algumas relações de semelhanças e algumas de diferenças, né? Então, olha só, para que a intertextualidade ocorra, é necessário a existência de um texto que influencia a produção de um outro, que é denominado de texto-fonte, né? O texto-origem, ou seja, aquele em que o autor vai se inspirar para fazer o seu, certo? Para criar o seu outro texto. Vale ressaltar que somente se tornará possível uma interpretação, uma leitura, né, eficaz, eu conseguir perceber que há uma relação entre esses textos de acordo com as informações que eu tenho, com o meu conhecimento de mundo, com a minha bagagem cultural. Então, quanto mais eu for uma pessoa que sou mais informada, tenho, né, faço leituras, conheço poemas, conheço em geral, né, textos de literatura, histórias e tal, vai ser mais fácil de eu conseguir captar essa relação de intertextualidade entre os textos, né, que estão ali. Como eu disse, né, a bagagem cultural que o leitor traz consigo, né, as experiências que ele vivenciou. Para uma primeira percepção sobre esse recurso da intertextualidade, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que ocorrem na arte, na pintura. Olha lá, intertextualidade na arte. Veja bem, aqui é uma relação de intertextualidade entre essas duas pinturas, esses dois quadros, né, esses dois textos visuais. Esse é o texto fonte. E esse texto foi criado a partir desse, ele tomou este texto como base, então ele pegou, pintou os Simpsons lá, né, com a mesma característica ali, com relações de semelhança, então aqui houve uma relação de intertextualidade. Outro exemplo é o famoso quadro da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, muito famoso, então olha lá, a Mona Lisa fazendo biquinho, fazendo uma selfie, né, algo muito comum nos dias de hoje, né, nas redes sociais, né, tipos de foto que as pessoas postam e tal. Então, isso aqui né, tá meio que ridicularizando, assim, né, querendo debochar, né, fazer um deboche, uma piada, né, do texto original, do quadro, né, do texto visual original, que é o quadro da Mona Lisa. Outro exemplo aqui, né, de mais uma intertextualidade, do quadro da Mona Lisa. Agora aqui, propaganda e o cinema. Olha só. Primeiro aqui, o aipo da compadecida. Este tempero vai levar você aos céus. Então, olha só. Nossa, eu não entendi nada. Bom, o leitor, a pessoa que visualizou, leu isso aqui, ela só entenderia se ela tem conhecimento que existe uma obra literária chamada O Alto da Compadecida, né? E tem toda a história e tal, né? E tudo mais. Então, olha lá, este tempero vai levar você aos céus, porque, né, no próprio livro tem a parte, né, que eles estão lá no juízo e tal. Então,
aqui é uma intertextualidade, mas, né, querendo também fazer uma piada, uma imitação, assim, debochada. A mesma coisa ocorre aqui, né, Batatas do Caribe. Uma batata pelos tesouros hortifruti. Olha lá. Então, a batatinha lá toda montada de pirata, né? Depois aqui, horta de elite. Olha lá, o tomate com a boina preta. Se não for hortifruti, pede para sair. É muito engraçado, porque isso é uma frase, é um slogan do próprio filme, né? Olha lá, trocadilhos com criatividade e humor. Chuchureque, de tão distante para o hortifruti. Olha lá. Então, tudo isso aqui é uma intertextualidade. Propaganda e a arte, Tarsila do Amaral. Olha só, gente, a Tarsila do Amaral, uma famosa pintora, né? Foi uma famosa pintora do movimento modernista. Esse quadro dela famosíssimo, então olha lá, né? Aí pôs o esmalte da Risqué lá, né? Já que existe esse pé avantajado aí, né? Então, outro exemplo, olha lá. É o quadro do Abaporu, movimento modernista. As Havaianas lá, ó. Então, é uma forma de ser criativo, de fazer uma imitação, né? E tudo mais. Ainda para nós entendermos a intertextualidade no conceito do que é literário e a formação dessa ideia através da linguagem, nós temos alguns tipos de intertextualidades, né? Mas as mais conhecidas são a paródia e a paráfrase. Então, vamos entender o que é uma paródia, o que é uma paráfrase. Bom, gente, a paródia seria esses tipos de imitações aqui, ó, que eu mostrei. Olha só. Olha lá, trocadilhos com criatividade e humor. Humor, envolve piada, envolve ironia, né? Sarcasmo, tá vendo? Então, isso aqui seria uma paródia visual, né? Visual é textos, né? Lá de pintura, né? Então, a paródia visual aqui. Então, olha só, vamos lá. Paródia, ela trata-se de um trabalho literário, né? Porque para existir uma paródia, a paródia é um texto que ele é produzido a partir de um outro que já existe. Então, existe um texto origem, que é um texto sério, com uma ideia séria. E a partir dessa ideia séria, eu crio um outro texto, né? Fazendo uma imitação desse primeiro, mas tudo assim com deboche, com sarcasmo, sendo tudo ao contrário. Então, olha lá, né? Ela tem um tom dramático ou musical, com a finalidade de causar riso. Então, a finalidade dela é sempre humor, né? Fazer uma imitação em forma de piada, zombaria, ou por tratamentos grotescos mesmo, de assuntos tratados no texto original, que é de caráter sério. É muito utilizada nos textos humorísticos, em que o sentido é alterado. Então, a gente vê esses programas de TV, às vezes, que pegam cenas que aconteceram lá na política, né, e tudo mais, e acaba, assim, fazendo paródias, né, ironizando, debochando, né, e a gente acaba dando risada, né, porque é engraçado mesmo. Lá em que o sentido é alterado, geralmente pelo tom crítico e o uso de ironia, né, ironia é o deboche, é o sarcasmo. Assim, há uma relação de intertextualidade entre o texto original e o texto paródia, que foi criado a partir de um texto já existente. Então, olha só. Olha um texto original aqui. Nós temos aqui esse famoso poema, muito conhecido, que existem várias paródias dele. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que ali gorjeiam, não gorjeiam como lá. Do Gonçalves Dias, né? Esse poema. Então, Gonçalves Dias, quando estava exilado aqui do Brasil, né? Da terra natal, ele canta a saudade da terra, né? Olha lá, minha terra tem palmeiras. Que terra é essa? É o Brasil, onde canta o sabiá. As aves que ali gorjeiam, ou seja, no lugar onde ele está lá, que não era o Brasil, não gorjeiam como lá, ou seja, não são iguais da terra dele, do Brasil, ok? Então, esse é o texto original. Aí, há paródias desse texto, então vai falar tudo ao contrário agora, olha lá. Paródia, Canção do Exílio às Avessas. O próprio título desse poema já diz que é uma paródia, ó. Canção do Exílio às Avessas, já que a paródia é tudo ao contrário. Minha Dinda tem cascatas, onde canto curió.
Não permita, meu Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Então, Maceió, ele não quer voltar para a terra natal dele, o outro quer voltar, esse não quer, né? Então, é o contrário, tá vendo? E o título é bem sugestivo, né? Olha lá, aqui, a paródia visual, texto original, que é a obra da Mona Lisa, né? O quadro original. E a paródia, né, da obra de Mona Lisa, que tem várias aí. Eu peguei essa aqui, do Bombril, olha só. No comercial, eles vestiam de Mona Lisa, né? Tipo, mesmo tendo essa relação de semelhança, mas é uma paródia porque a gente vê que é um deboche, né, gente? Como os outros lá do início também. Paráfrase. E a paráfrase? Bom, a paráfrase é o contrário da paródia. Se a paródia é tudo ao contrário, a paráfrase não é nada ao contrário. A paráfrase, ela mantém a ideia principal do texto original. Então, quando eu falo assim, eu vou parafrasear um texto, o que é isso? Eu vou produzir um texto mantendo a ideia de um outro que já existe, mas eu vou contar com as minhas palavras, eu vou manter a mesma ideia, mas ela vai ter o meu vocabulário, as minhas palavras, o meu jeito. É quando um texto é produzido a partir de um já existente, fazendo referência a ele, mas sem que a ideia original seja alterada. Em síntese, a paráfrase é quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original, com um grau mínimo de alteração. Então, quase não há alteração. Olha lá. Olha o texto original, mesmo texto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que ali gorjeiam, não gorjeiam como lá. O Gonçalves Dias, né, que fez esse poema. Agora o Carlos Drummond, ele fez uma paráfrase do texto original, que é, né, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Olha lá. Olha lá. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Pode perceber que aqui manteve-se a mesma ideia. Olha lá, aqui o poeta, o Carlos Drummond, ele fala o que para nós, né? Que ele sente saudade da terra natal dele, que é o Brasil, né? Ah, não tá dizendo que é o Brasil, mas eu sei que é, porque ele é um poeta brasileiro, ele tá falando do Brasil. Eu tão esquecido da minha terra, né? Porque ele tá longe. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, olha lá, remete à mesma ideia daqui. Olha lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, essa é a paráfrase, né? Conclusão. Olha lá. A intertextualidade é a criação de um texto a partir de outro já existente. Ou mantendo-se, né, uma relação de semelhança sem alterando-se o mínimo grau, né, que é a paráfrase, né, recontando com as suas palavras, mantendo-se a ideia principal, ou querendo ironizar, debochar, fazer uma piada, né, então assim, mudando, falando ao contrário, mas você vê que é baseado num texto origem, né, então isso é a intertextualidade. Então, nós vamos fazer atividades para ver se vocês entenderam esse conteúdo. Ok? Até a próxima aula.